Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Prudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Prudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo do Grêmio Prudente, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Jogo realizado ontem, nesse domingo, na cidade de Itu, no estádio Novelli Júnior, e o Grêmio Prudente foi derrotado pelo placar de 3-2. O Grêmio Prudente precisa fazer alguns ajustes, isso ficou muito evidente no jogo de ontem, principalmente no sistema defensivo. Eu acho que o time do meio para frente tem um time até que interessante, mas no setor defensivo o time ainda precisa melhorar muito. Eu acho que essa é uma questão que o Sérgio Guedes, juntamente com a sua comissão técnica, já detectou essa falha no time. Não digo uma falha, mas algo que precisa fazer um ajuste. Eu acho que talvez precisa ter uma proteção maior ali no sistema defensivo. Como eu disse, o time do meio para frente é um time até que interessante, é um time que joga para frente, só que fica muito desprotegido no setor defensivo. Por isso que eu digo que precisa ter uma proteção maior ali, talvez alguém mais ali no meio de campo para ter aquele primeiro combate ali, protegendo alguém para proteger a zaga. Mas enfim, eu acho que o Sérgio Guedes, juntamente com a sua comissão técnica, já tem esse diagnóstico, já fez essa avaliação, e a gente espera essa mudança nos próximos jogos do Grêmio. Apesar que agora o tempo de treinamento é bem curto, né? Porque agora vai começar a maratona, jogos no meio de semana, jogos no fim de semana. O Grêmio Prudente jogou na quarta-feira, depois jogo teve ali um tempinho a mais, né, para jogar no domingo, mas agora a situação se inverte. Ele joga no domingo e já tem o jogo na quarta-feira, então tem um dia a menos. O time certamente nesse intervalo do jogo de domingo para o jogo de quarta-feira não vai ter tempo de treinamento, então é só descansar, recuperar os atletas para o jogo de quarta-feira. Saiu, São Bento jogou no sábado, então teoricamente teve um dia a mais de descanso. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, uma situação que o Grêmio Prudente saberia que viveria, né, que a maratona de jogos começou. Vale ressaltar que não é só o Grêmio que vive essa situação, todas as equipes envolvidas na Série 2 também têm esse mesmo dilema. Não é desculpa, não é bengala para ninguém, mas enfim, o time precisa fazer alguns ajustes. Talvez pelo placar, né, esse placar talvez até assusta um pouco, mas na minha opinião o Grêmio Prudente fez um primeiro tempo até que equilibrado com a equipe do Ituano. Acho que o primeiro tempo foi igual, e aí na reta final do primeiro tempo, após a parada para hidratação, o Ituano teve um ímpeto maior para o Grêmio Prudente, ameaçou o Grêmio, deu uma pressão no Grêmio Prudente, quase conseguiu abrir o placar, mas depois o Grêmio Prudente conseguiu equilibrar de novo a partida, e as equipes foram para o intervalo com empate. Porém, na volta, o Grêmio Prudente logo de cara já tomou o gol. O gol do Ituano saiu com 1 minuto do segundo tempo. Isso que não dá, que às vezes a gente fica sem entender muito. Essa é uma situação que não acontece, não é a primeira vez que acontece no Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente vai para o intervalo com um resultado igual, e depois que volta para o segundo tempo com 1 minuto acaba tomando gol. E então toda aquela projeção que o treinador passou para os atletas de tentar voltar de Itu com um ponto, que seria um resultado, na minha opinião, excelente, e com 1 minuto você toma um gol. Acho que todo aquele planejamento do intervalo foi por água abaixo. Então com 1 minuto o Grêmio Prudente toma o gol do Neto Berola. Depois aos 7, de novo, Neto Berola. O Grêmio Prudente sofre um pênalti com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz uma pressão ali na zaga, na saída de bola do Ituano, acaba sofrendo um pênalti aos 11 minutos, e o Caio Mancha converte esse gol de pênalti aos 13 minutos. Caio Mancha diminui o placar. Aos 18 minutos, o Grêmio Prudente tem um jogador expulso, que é o Jonathan Carlos, e isso aí acaba dificultando ainda mais a situação do Grêmio Prudente. Logo após o gol do Neto Berola, aos 16 minutos, ele fez 3 gols ontem no jogo.
fazendo 3-1, e ainda o Caio Mancha teve tempo de diminuir aos 20 minutos do segundo tempo, logo após a expulsão. Ele ainda numa cobrança de escanteio diminuiu o placar e logo em seguida foi substituído pelo Sérgio Guedes. A gente acaba até não entendendo o motivo da saída do Caio Mancha. Não sei se foi uma pedida do Caio Mancha, não sei se ele está fisicamente 100% para atuar os 90 minutos, mas enfim, talvez ali seria, como ele já tinha feito 2 gols, deixasse ele um pouquinho ali, uns 10 minutos a mais, para quem sabe ali na vontade ele acabar tendo o Grêmio tivesse uma sorte melhor, mas enfim. Placar final 3-2 para o Ituano. 3 gols do Neto Berola, 4º gol dele no campeonato. O Caio Mancha fez 2 ontem no jogo, 3º dele na competição, então de certa forma foi até que um resultado surpreendente pela quantidade de gols. Eu acho que aquele pensamento que a gente tem, o Grêmio Prudente pontuando em casa e buscando um pontinho fora de casa, um empate ontem não seria um mau resultado. Uma derrota também não é de tão desesperador, eu acho que é uma derrota normal. O Ituano é tido como um dos favoritos dessa Série A2, assim como a 15 de Piracicaba e a Ferroviária, mas é aquela palavra que é muito utilizada nessa Série A2, equilíbrio. Esse campeonato é muito equilibrado, então a Ferroviária nessa rodada acabou perdendo em casa para o Oeste. A Ferroviária é tida como uma das favoritas. A Ferroviária venceu seu primeiro jogo fora e ontem em casa perdeu para o Oeste. O Oeste, que na primeira rodada perdeu em casa para o 15, então a palavra que vai reinar nessa divisão é equilíbrio. Então acho que ainda está muito no começo. O Grêmio Prudente está na segunda rodada, tem muito campeonato ainda pela frente, mas eu acho que o Sérgio Guedes precisa encontrar ali o ponto de equilíbrio da defesa, talvez melhorar defensivamente esse time, para a gente ter mais sucesso nessa competição. Falar o time que entrou ontem, o time titular que entrou ontem foi praticamente o mesmo que entrou no jogo na estreia contra o São José. Luiz, Lucas Marques, Júnior Sergipano, Diego Jussani, Caio Christian, Bruno Henrique, Nonato, Jonathan Carlos, Vitor Braga, Vinícius Alves, Caio Mancha. Esses foram os 11 titulares do jogo contra o Ituano. Nas substituições que o Sérgio Guedes fez, saíram o Caio Christian, o Nonato, o Vitor Braga, o Caio Mancha e o Vinícius Alves. Entraram o Ângelo Chaves, o Paulinho Coroá, o Douglas Santos, o Léo Santos e o Júnior Fialho. Esse foi o time que entrou, e depois as substituições que o nosso treinador fez na derrota de ontem para o Ituano. Próximo jogo do Grêmio Prudente agora quarta-feira, já pertinho, não tem muito tempo de fazer, a não ser de descanso. Quarta-feira, 7h30 da noite no Prudentão, Grêmio Prudente São Bento. Vamos lá buscar uma segunda vitória para o time prudentino. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. O Grêmio Prudente está aí na Série A2. A primeira vitória não quer dizer que o time era favorito, nem essa primeira derrota quer dizer que o time não está tudo perdido. É só o começo do campeonato, tem muita rodada pela frente ainda estão 13 rodadas pela frente. Eu acho que o Sérgio Guedes tem condições de achar ali o equilíbrio do sistema defensivo prudentino para que o time encaixe, encorpe e ganhe corpo nessa sequência da Série A2. Agradeço para você que assistiu, espero você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos, até mais, valeu!